Muito obrigado a todos, então, pelo interesse nesta palestra. E temos um tema apelativo e curioso, cujo título é Os Heróis da Noite, o fascinante mundo dos morcegos. E, para isso, o SEMIA de Vila do Conde escolheu e convidou o investigador Diogo Ferreira, que é pós-doutorado no CIBio, Biopolis. O seu trabalho centra-se no estudo e na conservação destes animais e da natureza que os rodeia. Já trabalhou na América, na África e na Península Arábica, e atualmente estuda morcegos nas dunas e montanhas de alguns dos desertos mais inóspitos do mundo. E, portanto, temos aqui um mote para uma profícua palestra, e agradeço desde já a sua disponibilidade para estar aqui connosco. A palestra também foi pensada para marcar o Dia Internacional da Valorização dos Morcegos, e vai nos convidar a explorar o fascinante mundo da vida destes animais através de uma conversa próxima, assim se espera. Que os SEMIAs e o CIMAR pretendem também desmistificar preconceitos e revelar por que razão a conservação dos morcegos é uma questão de equilíbrio ambiental. Agradecemos a presença, inclusivamente a algumas escolas que poderão estar aí juntar-se a nós. É sempre gratificante ver que estas palestras chegam a um vasto leque de pessoas e de público. Por isso, mais uma vez, muito bem-vindos a todos, e sem mais demora, passo então a palavra ao Dr. Diogo Ferreira, que vai ficar agora convosco. Muito obrigado. Conseguem ver o ecrã? Sim. Bom dia a todos. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite ao CIMI e ao CIMAR, e muito obrigado a todos porque estão aqui hoje de manhã para ver esta palestra sobre morcegos, tentar perceber um pouco porque é que os morcegos são importantes não só para a natureza, mas também para a sociedade civil. Eu sou o Diogo, trabalho com morcegos já há uns 12 anos, ou algo do género, e vocês podem me perguntar como é que eu comecei a trabalhar com morcegos. Sempre quis trabalhar com morcegos quando era criança, e para ser honesto, a resposta é nem por isso. Na altura eu estava a estudar Biologia da Conservação em Lisboa, fazer uma mestrado, e tinha escolhido uma tese para estudar. E basicamente havia um professor que mandou um e-mail com uma oportunidade de tese de mestrado no Brasil com morcegos. Na altura eu não sabia nada sobre morcegos, eu não queria saber de morcegos, mas eu vi no e-mail Brasil, Manaus é onde está a Amazónia. Quem é que não quer ir à Amazónia? Todos os biólogos querem ir à Amazónia. Então eu fui para a Amazónia trabalhar com morcegos, sem saber nada sobre morcegos. E depois de 3 meses na Amazónia, deparei-me com todas estas caras. Tudo isto são morcegos. Como podem ver, os morcegos vêm com feitios muito diferentes. E depois destes 3 meses eu percebi a importância dos morcegos para os ecossistemas e também o quão fascinantes eles conseguem ser. E tudo isso levou-me então a trabalhar com morcegos e a viajar um pouco por todo o mundo, onde eu tive a chance de encontrar parte destas espécies de morcegos. No mundo inteiro nós temos 1500 espécies de morcegos. Nós temos 1500 tipos de morcegos. São o segundo grupo mais diverso de mamíferos no mundo. O primeiro são os roedores. E graças a estes 1500 espécies, eu já consegui um pouco viajar por todo lado e fazer trabalhos com os morcegos para tentar conservá-los um pouco por cada um dos continentes. Por exemplo, eu comecei na Amazónia, onde estava a tentar estudar o impacto da deforestação na comunidade dos morcegos. Depois passei para o Quénia, onde estava a trabalhar em parques eólicos em savanas. Depois passei para os Camarões, que foi a minha tese de doutoramento, onde estava a tentar perceber o papel dos morcegos em plantações de cacau, que basicamente é o que se usa para fazer o chocolate que todos nós adoramos. Depois passei para a Guiné Equatorial, para tentar perceber o impacto da deforestação em florestas tropicais em África, e agora, mais recentemente, grande parte do meu trabalho passa por desertos. Aqui, por exemplo, tem uma foto da minha colega na Arábia Saudita, onde estamos num deserto e aqui não há morcegos, mas são muito difíceis de apanhar. Então, grande parte das noites em que eu estou a tentar apanhar morcegos, acabo a tirar fotos às estrelas e a apanhar estrelas e não morcegos, mas faz parte da vida de investigador. E mais recentemente fomos para estes empty quarters, são estes sítios muito vazios que só têm dunas e que há pouca diversidade, tentar perceber se os morcegos realmente apareciam nestas zonas.
E a verdade é que sim, mas em números muito, muito reduzidos, porque os morcegos, na realidade, ocorrem em todos os continentes do mundo. O único sítio que não há morcegos é na Antártida. Por isso, eu nunca irei à Antártida. Todos os outros continentes espero um dia visitar para conseguir ver as espécies de morcegos que estão lá. Então, mas vamos começar pela base. O que é um morcego? Quase todos vocês sabem que o morcego é um mamífero, ele tem pelo, produz leite, as fêmeas engravidam, têm bebés, exatamente como o humano. A grande diferença dos morcegos para todos os outros mamíferos é que têm asas. É o único mamífero que tem asas, e se vocês olharem para a asa do morcego, aqui tem a asa do morcego, podem ver que são basicamente dedos muito compridos, e ser um morcego seria o equivalente a ser um humano com uma mão muito, muito grande, onde essa mão servia como asa e conseguimos voar. Nesta imagem vocês conseguem ver os diferentes 5 dedos e basicamente o que acontece é que nos morcegos esses dedos são muito grandes, com umas membranas a conectar e por isso eles conseguem voar. Quando nós olhamos para as diferentes espécies de morcegos, nós conseguimos ver que os morcegos voam um pouco em todas as formas. Por exemplo, nós temos morcegos com línguas muito compridas, que usam para se alimentar de néctar. Temos morcegos com narizes muito compridos, que parecem uma espada. Morcegos que têm uma cara que parece um bulldog. E morcegos que têm caras e dentes muito fortes, porque se alimentam de outros animais. Nós fomos para a Europa, temos também uma diversidade muito grande de morcegos, mas aqui a cor deles é toda um pouco mais semelhante, mas temos os morcegos de ferradura, parece que tem um nariz em forma de ferradura. Temos os morcegos rato, que parecem que têm uma carinha igual a um rato. Depois temos os morcegos rabuto, que têm uma cauda muito comprida e que a cara parece quase um desenho animado. E depois temos morcegos com diferentes cores, que são conhecidos, por exemplo, os morcegos bicoloridos, porque têm 2 tipos de cores, que vocês podem ver aqui no canto inferior. Basicamente o que isto nos diz é que os morcegos vêm em todos os tamanhos efetivos. Por exemplo, nesta imagem, você tem aqui eu a segurar um morcego muito pequeno, que tem à volta de 5 cm, e a minha colega a segurar um morcego que tem à volta de 15, 20 cm. Como podem ver, o contraste de tamanho dos morcegos é muito grande. E se olharmos ainda mais para a direita, temos o maior morcego que alguma vez apanhei, que é o morcego cabeça de martelo, que é um morcego que só come frutas, por isso totalmente inofensivo. E ele tem esta cabeça muito grande porque usa para fazer um som como as baleias, onde basicamente ele tem uma câmara de eco, onde o som amplifica para conseguir ir mais longe para atrair as fêmeas. E este morcego, basicamente, se vocês conseguirem ver aqui, tem a minha mão, o morcego é muito, muito, muito grande. E se formos para os contrastes máximos entre morcegos, temos que ir à Ásia, onde nós encontramos o morcego maior do mundo, que pesa mais do que 1 kg, e quando abre as asas pode ter 1,70 m. Não sei se estão... Eu tenho 1,87 m, por isso este morcego, quando abre as asas, tem quase o meu tamanho. E depois, também na Ásia, se formos para a Tailândia, temos o morcego mais pequenino do mundo, que pesa 2 gramas, que é tipo o peso de um pacote de açúcar, e tem à volta de 4 centímetros, que é uma coisa muito, muito, muito pequenina. Como podem ver, tipo, o contraste entre os morcegos é muito grande e eles realmente vêm em todas as formas e feitios. Aqui, pessoalmente, para a escala, tem uma senhora a segurar esta raposa voadora, que é a maior do mundo, e podem ver que ocupa uma boa proporção do tamanho da senhora, enquanto o morcego mais pequenino do mundo cabe facilmente na palma da mão e ainda sobra muito, muito espaço. Mas porquê estudar morcegos? Os morcegos, na minha opinião, são muito fofos, são muito bonitos, então a gente concorda com isto, mas não é a razão pela qual nós estudamos morcegos. Eu vou-vos enumerar 3 razões e vou acabar com a razão pela qual eu estudo morcegos. Uma delas seria a razão evolutiva. Como eu disse anteriormente, o morcego é o único mamífero que voa. Os morcegos evoluíram há 50, 60 milhões de anos, então têm uma história evolutiva muito grande e são o único morcego que ativamente voa. Vocês já ouviram falar certamente dos esquilos voadores, mas estes não voam, eles têm uma membrana muito grande que permite planar quando saltam de árvores. O morcego é o único mamífero que ativamente consegue voar do chão e consegue ativamente fazer o voo, como as aves. A outra razão é fisiológica. Esta é muito interessante e há muitas pessoas que usam os morcegos para estudar questões fisiológicas. Não, eu não, mas de qualquer maneira vou-vos mostrar factos fascinantes sobre os morcegos. Por exemplo, aqui temos um morcego à direita e temos um roedor à esquerda, que é o jerboa, que é um ratinho dos desertos. E eles têm à volta do mesmo tamanho. O jerboa pesa muito mais, mas há uma regra geral na natureza que é quanto mais pequeno o animal, menos vive. E esta regra aplica-se aos roedores. Por exemplo, este ratinho pesa à volta de 40 a 75 gramas, tem um comprimento até 13 centímetros e vive 4 anos. No entanto, um morcego é um animal ainda mais pequeno e se nós formos para a Europa, há um miotis, há um morcego rato que vive, até o momento, o que nós sabemos, 41 anos. É um morcego muito, muito pequeno que
consegue viver muitos anos. Isto aqui, basicamente, foi um morcego que foi capturado na natureza e foi libertado. Significa que um morcego pode ainda viver mais de 41 anos. Outro facto fascinante é um morcego a voar, vai ter um metabolismo muito rápido. Como voa, precisa ter tipo um batimento cardíaco muito rápido, um metabolismo muito rápido. Então, um morcego consegue ter batimentos acima de 1000 batimentos por minuto. Nós, humanos, temos à volta de 60, 100 em esforço, 150, 200, espero que ninguém tenha, enquanto os morcegos em descanso é à volta de 200 batimentos por minuto. Isto é super importante porque os morcegos são um bom grupo para estudar questões imunológicas. Todos vocês já ouviram falar da associação dos morcegos com as doenças. Esta associação existe não porque os morcegos têm muitas doenças, mas porque os morcegos têm um sistema imunológico muito bom, que permite conviver com diversos vírus e assim não serem afetados por eles. E por isso é que eles são um ótimo modelo de estudo para estas questões, para tentar perceber como é que nós humanos conseguiríamos adquirir imunidade a certos tipos de doenças, com vacinas e tudo mais. E agora uma parte muito importante aqui para Portugal é que, se bem que os morcegos podem ter batimentos cardíacos à volta de 2000 batimentos por minuto, quando eles estão em hibernação, quando estão em torpor, que basicamente é algo que os morcegos fazem na Europa e em Portugal, que é no inverno não há alimento, então os morcegos vão ter que dormir para conservar toda a energia. Então entram em hibernação, em torpor, e os batimentos cardíacos vão 16 batimentos por minuto. É quase como que o coração não estivesse a bater. Então é muito importante, durante esta altura do ano, se nós vimos morcegos, deixá-los estar quietinhos, porque cada vez que nós acordamos os morcegos, vai ter um gasto muito grande de energia, o que pode fazer com que os morcegos não consigam sobreviver até ao fim do inverno por gastar energia desnecessariamente. Por isso, se alguma vez viram um morcego durante o inverno quietinho a dormir, deixem notar, tentem não fazer barulho para não o incomodar. E agora vamos à terceira razão do porquê estudar morcegos, que é a razão que é mais importante para mim, que é a razão ecológica. Eu sou um ecólogo, trabalho com conservação da natureza, então eu quero saber o papel dos morcegos no habitat e quero saber como é que os diferentes impactos que nós temos no habitat afetam os morcegos. E esta é a razão pela qual eu chamo os morcegos os heróis da noite, porque dentro deste papel ecológico eles têm serviços dos ecossistemas, que são basicamente serviços que nos permitem aos animais dar benefício à sociedade. E os morcegos têm 3 grandes serviços que nós chamamos, que é um deles, eles consomem fruta. Ao consumirem fruta vão dispersar sementes. Outro, comem néctar, então vão polinizar plantas e por fim comem uma catrafada de insetos. E há vários insetos que são maus para a agricultura, como pragas, depois há outros que são maus para doenças, como os mosquitos. Então estes grandes 3 serviços dos ecossistemas são o que faz os morcegos muito importantes para a sociedade e o que os mantém importantes no ecossistema. A polinização, como eu mencionei, é um deles. Vocês muitas vezes associam a polinização às abelhas. Mas não é só as abelhas que fazem polinização, há vários grupos de animais, incluindo os morcegos. Os morcegos são conhecidos por polinizar bananas, mangas, durian, que é tipo um fruto que é polinizado estritamente por morcegos, que é muito comum na Ásia. E há vários outros frutos que são polinizados por morcegos, como por outros animais. E, por exemplo, aqui temos um morcego a alimentar-se de uma bananeira, onde basicamente o morcego está a comer o néctar que está dentro da flor da banana, e como podem ver a cara fica cheia de pólen, e depois ele vai viajar para outra plantinha e vai então passar esta polinização. E como podem ver, o morcego é muito fofo, por isso é que eu gosto de trabalhar connosco, e são muito giros. E este aqui é um morcego extremamente frugívoro, só come frutas ou néctar. Mas os morcegos não polinizam só frutas, que nós comemos no dia a dia, eles polinizam outras coisas que para mim são muito importantes, ou foram muito importantes quando era mais jovem, que me permitiram ter noites muito loucas. Não sei se vocês reconhecem esta flor aqui, eu não reconhecia, que é a flor do agave, que é um cato, e esse cato dá-nos algo que é muito importante para quem gosta de sair à noite, ou quem gosta de beber esporadicamente uma bebida alcoólica, que é a tequila. Basicamente, este morcego, que existe na América Central e Sul, é o morcego responsável por polinizar o agave. E este agave é só polinizado por este morcego. Basicamente, sem este morcego, não havia o agave, e sem o agave não havia a tequila, e sem a tequila, não sei, pelo menos a minha juventude seria diferente. Atualmente já estou a ficar velho para beber, mas pronto. Mas pronto, não sei qual é que é a idade das pessoas que estão aqui. Se forem menos de 8 anos, ignorem este facto. Esqueçam que eu disse isto. Se forem maiores de 18 anos, estão à vontade para usar e cada vez que beberem um shot daquilo, comemorarem em nome dos morcegos. E agora, o segundo serviço que eu também mencionei é a dispersão de sementes. Os morcegos, como eu disse, polinizam plantas, mas eles também comem frutos. E os morcegos comem muitos frutos. E uma grande característica dos morcegos é que eles são capazes de voar quilómetros, dezenas de quilómetros por noite. Então podem imaginar, o morcego comeu a fruta, está a voar
centenas de quilómetros e vai fazendo cocó à medida que vai voando. E ao fazendo cocó, as sementes vão no cocó e vão assim plantar as sementes dessas plantas que estavam a consumir. Isto é muito importante em zonas tropicais, porque, como vocês sabem, nas últimas décadas nós temos vindo a desflorestar muitas dessas áreas. Então os morcegos podem ter um papel muito ativo na reflorestação destas áreas. Voando e fazendo o cocó que vai plantar as sementes, pode ser que estas florestas consigam regenerar mais rapidamente e assim trazer de volta os ecossistemas que nós temos vindo a destruir nas últimas décadas. Por fim, o serviço do ecossistema, que é mais importante para mim, porque é o qual como foco grande parte do meu trabalho, mas também mais importante para vocês, porque todos vocês vivem em Portugal, e há algo muito importante no controle de pragas em Portugal. Eu vou chegar agora. Como mencionei, existem 1500 espécies de morcegos no mundo. Mas isto é no mundo. E em Portugal? Se nós fizermos um zoom para Portugal, nós basicamente vamos ver que existem morcegos por todo Portugal continental e nas ilhas. Nós temos 2 espécies que só ocorrem nas ilhas. E aqui tem o Atlas dos morcegos. Se vocês quiserem fazer o scan deste QR Code, o Atlas basicamente tem as espécies que ocorrem em Portugal. Se bem que está um bocadinho antigo, porque atualmente temos 2 novas espécies que ocorrem em Portugal, mas podem ver que tem lá muita informação interessante sobre estas espécies. Então, mas nós temos morcegos que ocorrem em toda Portugal continental e há uma característica muito importante destas espécies que ocorrem em Portugal. São 29 espécies, vocês podem ver aqui as carinhas deles, e todas estas 29 espécies são insetívoras, ou seja, todas elas comem insetos. Em Portugal e na Europa não há morcegos que comem fruta nem outro tipo de coisa. Todos eles comem insetos. Significa que grande parte dos serviços associados a estes morcegos em Portugal vão ser associados ao controle de praga. E é aqui que entra o tópico desta palestra, desta sessão, que é o café com ciência. Ok, nós teoricamente estamos a beber café, óbvio ciência, mas qual é que é a conexão entre os morcegos e o café? Como vocês sabem, o café é produzido em florestas tropicais. E geralmente o café existe em zonas onde há floresta primária, há floresta, e basicamente temos o café no sol e por cima temos a floresta a fazer sombra a esse café. E pode variar em sistemas muito sustentáveis, onde temos floresta e o café por baixo, monoculturas onde só existe café. Mas independentemente do sistema, o padrão que nós encontramos é onde há mais diversidade de morcegos, há maior produtividade de café. Porquê? Porque os morcegos consomem a praga do café. Então, basicamente, quando nós estamos a beber este café, provavelmente o café é mais barato ou é mais sustentável só porque os morcegos estão lá presentes. O que conecta muito bem com o tópico destas sessões. Mas há muita gente que vai a cafés e não bebe café, bebe outra coisa, bebe se calhar um chocolate quente. Não se preocupem, os morcegos também têm um papel muito importante no cacau. O cacau, como o café, é produzido muito semelhante, em que tem o cacau por baixo e a floresta por cima, e aqui isto é parte do meu trabalho de doutoramento, onde basicamente nós associamos a presença dos morcegos em plantações de cacau a poupança na média de 450 euros por hectare por ano. Basicamente, quando os morcegos estão presentes, há menos pragas e todos os agricultores conseguem produzir mais, o que faz com que aumentem a produção à volta de 450 euros por hectare por ano. O que é muito importante porque são valores que são muito altos para o custo de vida e para o sustento que estes agricultores recebem nestas partes do mundo. Mas, se imaginarmos que nenhum de vocês bebe café, bebe cacau, podemos ir para alimentos primários da nossa alimentação, como é a produção de arroz. Podemos ir para a Espanha, onde vários estudos mostram que os morcegos, quando estão presentes nestas plantações de arroz, aumentam a produção em 70 kg, o que dá a volta de 56 euros por hectare por ano. Aqui, por exemplo, temos uma imagem do Ebro Delta, que é uma zona na Espanha, onde eles colocam estas caixas de abrigo, como podem ver lá dentro, tem morceguinhos, e estas caixas são artificiais, e o objetivo é que eles colocam estas caixas para que os morcegos possam usar como abrigo, e assim à noite, quando saem diretamente das plantações de arroz e conseguem consumir os insetos que estão presentes nestas plantações de arroz, incluindo as pragas. Isto faz então com que os morcegos tenham um papel muito direto na nossa alimentação, ou por polinizar as frutas que nós comemos, ajudar a plantar as plantas que nós comemos, ou a reduzir as pragas nas comidas que nós comemos. Mas vocês agora perguntam-se, ok, eu estou-vos a dizer estes valores de dinheiro e tudo mais, mas como é que nós cientistas conseguimos chegar a este valor? Com experiências muito esquisitas. Isto aqui foi algo feito para o meu doutoramento também, em cacau, onde basicamente como é que os investigadores chegam a estes valores económicos associados às plantações. A ideia é, nestas plantações,
nós bloqueamos árvores ou partes da plantação com uma rede muito, muito grande, e ao bloquear essa árvore com uma rede muito grande, os morcegos, e neste caso as aves, não conseguem ir à árvore comer os insetos. Como não conseguem comer os insetos, como vocês podem ver aqui neste GIF, o que acontece às pragas e aos outros insetos aumentam dentro da árvore. Aumentar as pragas, a produção vai reduzir. E depois comparamos com árvores onde não tem essas redes para ver o que aconteceu à produção. E a maior parte destes estudos mostra que, quando isto é feito, regra geral, os morcegos têm um efeito positivo na produção e, regra geral, este efeito é mais positivo quando temos mais floresta à volta das plantações. Mas aqui um detalhe muito importante é, se vocês por acaso não comem, o que acho que é muito difícil, vocês podem só gostar de morcegos pelo simples facto de que ninguém gosta de mosquitos. Pelo menos atualmente na minha vida eu nunca conheci ninguém que gostasse de mosquitos. E os morcegos consomem também mosquitos. Há vários estudos que mostram que os morcegos, no contexto certo, conseguem comer 2.000 mosquitos por noite. Então, se temos um morcego a voar no nosso quintal ou na nossa varanda, há uma grande chance de ele estar a comer aquele mosquito que está a tentar entrar para dentro da nossa casa. Por isso, quando vê um morcego a voar, não tenham medo, porque provavelmente ele está a ajudar-vos a ter uma noite mais confortável. Enquanto vocês dormem, eles trabalham para que a nossa vida seja mais fácil. Ok, e todos estes 3 serviços, a proteção, a dispersão de sementes e o controle de pragas, faz com que os morcegos sejam os nossos heróis da noite. Faz com que para mim sejam os heróis da noite, mas nós temos a tendência a associar os morcegos ao Batman, porque ele tem o logo que é um morcego. No entanto, há muita gente que me pergunta se os morcegos são cegos. E se os morcegos fossem cegos, se calhar deveríamos associar o tipo de herói, que é, por exemplo, o Diabo Vermelho, que é cego. Basicamente é um herói que é cego. E isto levanta a questão, que eu recebo a toda a hora. Os morcegos são cegos? Se eu agora conseguisse ouvir, havia pessoas a dizer que sim, outras a dizer que não, de certeza absoluta. E a verdade é que os morcegos não são cegos. Se nós olharmos para todas as fotos que eu já vos mostrei anteriormente, todos os morcegos tinham olhos. E aqui nós temos 2 grupos muito importantes de morcegos. Nós temos as raposas voadoras, da qual faz parte aquele morcego muito, muito grande, e todos eles têm olhos muito grandes. Porquê? Estes morcegos, quando voam à noite, apenas usam a visão para conseguir voar. Por isso é que eles são muito ativos ao fim do dia e ao nascer do dia. No entanto, se saltarmos para todos os outros morcegos, vocês podem ver que os outros morcegos têm olhos, mas bem mais pequenos. Isto é porque eles, quando estão a voar à noite, não usam a visão. Apesar de conseguirem ver, eles usam algo diferente para conseguir mover-se na noite. E isto é algo muito fascinante, que é algo que nos permite estudar os morcegos, que é a ecolocalização. Não sei se vocês já ouviram falar da ecolocalização, se não, eu vou-vos explicar de maneira muito, muito simples o que é. Basicamente, a ecolocalização é quando um animal emite um som, esse som bate numa parede, por exemplo, o som volta e faz eco. E esse eco, o animal recebe o som e consegue criar uma imagem do mundo à sua volta. Como vocês podem ver, morcegos, baleias e o radar dos submarinos, todos eles usam a mesma tecnologia. No caso dos animais, é uma tecnologia muito mais complexa que nós não conseguimos perceber totalmente. Mas isto permite, então, criar imagens do mundo à volta deles. E há uma coisa muito interessante sobre ultrassons, sobre a ecolocação, é que a ecolocação é feita com ultrassons, que são sons que nós humanos não conseguimos ouvir. Nós conseguimos ouvir entre 20 Hz e 20.000 Hz. É o som. E todos os animais que emitem a ecolocação tendem a produzir sons acima destes 20.000. Então nós humanos não conseguimos ouvir. Grande parte dos morcegos emite sons entre os 30.000 e os 60.000 Hz, mas no entanto há morcegos que emitem valores que vão muito mais acima do que 160, 210 kHz. É muito, muito alto. Mas há uma vantagem muito grande de nós não conseguimos ouvir estes ultrassons, é que um morcego, a toda a hora que está a voar, como ele tem que usar o som para conseguir ver o mundo, ele está a toda a hora a fazer isto. E ainda bem que é ultrassons, porque se não fosse ultrassons, eu acho que nenhum de nós conseguia dormir. Porque há estudos que mostram que os morcegos emitem sons tão altos, em termos de decibéis, que parece que é tipo um jato a levantar voo. Nós temos, por exemplo, um morcego bulldog na América do Sul, que quando está a fazer essa ecolocalização, o som é tão alto que se nós conseguíssemos ouvir, acho que ninguém ia gostar de morcegos, nem eu. Porque basicamente os morcegos iam estar a fazer barulho a noite toda e nós não íamos conseguir dormir confortavelmente. Então ainda bem que eles emitem estes ultrassons, que é acima do que aquilo que nós conseguimos ouvir. Se nós tivermos que imaginar como é que o mundo vê, como é que os morcegos veem o mundo, isto só é uma ecografia. Os morcegos usam uma tecnologia muito semelhante à ecografia. A ecografia, temos uma máquina que é encostada na barriga da pessoa que está grávida e o som é enviado, o som volta, e quando o som volta cria uma imagem que está lá dentro. Aqui, por exemplo, temos o bebê.
Um morcego provavelmente há de ver o mundo de maneira muito semelhante. Então emite o som e recebe o som de volta. Aqui, por exemplo, temos o que... Se eu conseguir... Esse não som, mas suposto é som. Mas aqui temos, por exemplo, uma ideia de como é que um morcego poderia... Como é que um morcego poderia ver o mundo? Isto era suposto estar sem som e o som é muito ensurdecedor, parece quase um morcego, se nós conseguíssemos ouvir. E basicamente aqui temos o diabo vermelho, que é cego, e que há de ter uma visão muito semelhante e uma concepção do mundo como os morcegos têm. Mas agora vamos tentar então explicar um pouco o que é isto da ecolocação. Porque emitir um som e receber um som é algo que nós humanos não conseguimos compreender. E é aqui que entra a parte muito interessante, que é que nós conseguimos usar o som para distinguir os diferentes morcegos que estão a voar à nossa volta. Basicamente, nós temos morcegos que emitem ecolocações com frequências mais altas e estes morcegos tendem a habitar zonas de floresta. E temos morcegos que emitem ecolocações mais baixas, que tendem morcegos que vão muito alto no céu e então não têm nada para ir contra eles. E há um conceito muito, muito interessante em física que é, quando um som tem uma frequência muito alta, vai ter um comprimento de onda muito baixo. E basicamente o comprimento de onda é o tamanho desta ondazinha aqui. E o que acontece é que, quando temos uma frequência baixa, esta onda vai fazer assim, e se for muito alta, a onda vai passar por cima do inseto. Então, um morcego que quer apanhar um inseto, regra geral, vai ter uma frequência mais alta, porque o som vai fazer assim a toda a hora, sobe e desce, as ondas são muito pequeninas, então, eventualmente, vai bater no inseto, e ao bater no inseto, o eco vai para trás, e o morcego consegue perceber que está ali um inseto pronto para comer. E nós, geralmente aqui, quando estou no campo com as pessoas, eu peço a elas para fechar os olhos, porque é uma maneira muito fácil de tentar perceber o que é um morcego. Se nós fechássemos os olhos e estivéssemos numa zona ampla que não tem nada para bater, eu podia fechar os olhos e andar até ao fim desse quarto sem abrir os olhos e não ia bater em nada. No entanto, se tivéssemos muitos objetos nessa sala, eu ia ter que abrir os olhos esporadicamente para tentar perceber quando é que eu tinha que virar à esquerda ou à direita. E o morcego faz isso a toda hora. Quando está a voar num sítio, num alto e não tem nada, o morcego não precisa estar sempre a emitir sons, porque um som é suficiente para perceber que não há nada para bater. Quando o morcego está a voar numa floresta, a toda a hora está a fazer para tentar perceber o que é que está à volta dele. E é através desse pequeno conceito que nós conseguimos perceber quando é que o morcego está ou não a comer, o que é algo fascinante. Como é que nós percebemos que o morcego está a comer só através do som? Basicamente, o morcego está a voar e está a fazer e eventualmente este último A significa que detectam um inseto. Então o inseto anda muito rápido. Então neste momento o morcego precisa receber uma informação muito, muito, muito rápida. Então o que é que o morcego faz? Passa de e começa a ser muito rápido, porque o inseto está muito rápido e eventualmente consegue apanhar o inseto e assim comer. E nós conseguimos detectar isto quando estamos a estudar os morcegos só pelo som, que é algo fascinante. E ao fazer isso conseguimos dizer isto é uma zona de alimentação, então precisa ser protegida porque é muito importante para os morcegos. Mas como eu vos disse, nós não conseguimos ouvir os morcegos. Então esta é a única característica que eu acho que nós somos parecidos ao Batman, é porque nós temos estes aparelhos acústicos que nos permitem detectar os morcegos. Basicamente nós metemos estes aparelhos, como podem ver aqui, e estes aparelhos ficam a gravar e gravam os ultrassons e depois convertem o som para algo audível. E vou-vos mostrar aqui um pouco os morcegos que existem em Portugal e como é que eles são se nós os conseguíssemos ouvir. Por exemplo, isto é um morcego anão. Eu não consigo tocar. Ok, não. Não vos consigo mostrar porque ela não toca. Mas pronto, olha. Eu vou ter que passar isto à frente. Mas basicamente, vocês têm aqui um morcego anão, como podem ver, isto é a imagem do som, e podem ver que este morcego tem uma frequência alta, e depois, através das imagens de sons, que vocês podem ver agora, este morcego é muito semelhante ao outro, são morcegos muito semelhantes, mas depois aqui podem ver que temos aqui um morcego agrícola que tem um som já muito mais baixo, e porquê? Porque este morcego tende a voar mais alto, então não precisa ter uma frequência muito alta. E se nós passarmos à medida disto tudo, vamos ver que os diferentes morcegos que ocorrem em Portugal, todos eles têm uma ecolocação diferente. E olhando para o som, nós conseguimos então identificar que espécie é que é.
E porquê é que eu vos estou a falar disto? Eu estou-vos a falar disto porque esta é a parte que é mais interessante do ponto de vista dos cidadãos. Porque todos vocês conseguem estudar morcegos e ouvir morcegos com aparelhos que permitem converter. Há aparelhos hoje em dia muito baratos que se permitem instalar nas vossas varandas ou mesmo mandar a fazer transets e conseguem assim ouvir os morcegos e perceber que morcegos é que estão à vossa volta. Pronto, infelizmente não vou conseguir ouvir isto porque aqui tem um pulso de alimentação em que iam conseguir ouvir o som que é muito bonito, parece basicamente uma ave e vocês conseguem ver exatamente como o morcego está-se a aproximar do inseto e depois no fim come um inseto. E, regra geral, a piada que a gente faz é que há um momento em que não há nenhum som aqui neste cantinho. Porquê? Porque o morcego está de boca cheia e de boca cheia não se fala. Então há sempre um momento em que nós conseguimos perceber quando é que o morcego apanhou um inseto. E pronto. Mas os morcegos não usam só o som para se deslocar, eles também usam chamamentos sociais, que é o que eles usam para conversar entre eles. E olhando para o som, por exemplo, aqui podem ver que há uma coisa, aqui tem os pulsos para deslocar-se e aqui tem algo muito diferente, que é o que nós chamamos de chamamento social, em que eles estão a mandar vir uns com os outros, ou estão a dizer coisas boas, nós não sabemos, só sabemos que eles estão a dizer algo aos outros indivíduos de morcegos, mas não sabemos exatamente o que é a mensagem que eles estão a transmitir. Mas não deu para ouvir isto hoje, mas, regra geral, vocês conseguem ouvir isso comigo ou com outras pessoas, porque no verão nós temos a fazer estas atividades de passeios noturnos, onde basicamente nós temos estes detectores e vamos passear as zonas onde tem morcegos para tentar mostrar às pessoas como é que os morcegos estão à volta e como é que se ouve os morcegos. E basicamente aqui foi uma atividade em Vila do Conde, no Rio, e no verão procurem estas atividades perto de vocês. Eu geralmente tendo a fazer estas atividades em Vila do Conde, mas outras pessoas fazem atividades no Porto, e durante as atividades a gente pode mostrar os sons, pode mostrar exatamente que morcegos estão à vossa volta e um pouco esta complexidade de ecolocação ao vivo fica bem mais fácil de perceber e bem mais interessante. Mas isto aqui a principal mensagem aqui é que há vários projetos na Europa onde os cidadãos são quem são responsáveis por monitorizar os morcegos. Os cidadãos recebem aparelhos que são colocados nas suas zonas onde vivem e depois enviam esses dados para as entidades e as entidades conseguem perceber que o morcego estão à volta. Há um projeto muito, muito giro em Espanha, que eventualmente há de chegar a Portugal, onde os cidadãos são quem são responsáveis por toda esta amostragem. E por isso é que eu gostava muito que vocês percebessem a importância do som para estudar morcegos, porque todos nós conseguimos contribuir para o estudo dos morcegos através destas tecnologias. E pronto, eu vou-vos então mostrar aqui uns videozinhos, já que acho que tem um tempo extra. Isso está com som? Não. Não. Não, Bem, aqui sei o que é que não está com som. Mas ao bocado deu o som. Pronto, Que é estranho. eu partilhei com som. Mas pronto. Isto aqui era para ouvir os morcegos, mas pois, aqui, por exemplo, aqui era um morcego que acontece também em Portugal, que é um morcego que estava ferido, então teve de ser reabilitado. E aqui, por exemplo, se eu dar de água a um morcego, e o som era muito giro, sobretudo quando ele começa a comer. Diogo, mas foi provavelmente por teres parado a partilha a meio a partilhar novamente com o som. Ok. Paraste a partilha. Foi, mas eu acho que partilhei com som, acho eu. A segunda vez? Eu- Porque é a segunda partilha. Ok. Sim, mas mesmo na segunda partilha já houve Foi, um vídeo com com som que som. deu. Eu não sei. Mas pronto, e aqui podem ver se eu a dar pequenos insetos tenébrios a este morcego. Pronto, e aqui eu consegui a comer e aqui vão ver que o som do morcego é algo muito fofo. E pronto. Isto aqui fica para depois, para uma futura, que geralmente eu faço um jogo ao vivo, quem é quem tu queres saber, focado em morcegos e usando o som. Mas como vocês não estão aqui ao vivo, vão ter que esperar pela atividade no verão, onde eu vos dou uma chave e vocês tentam ajudar-me a identificar quem é que são os morcegos que andam a voar à nossa volta. E pronto, e é isto. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que tenham gostado. E pronto, isto aqui é sempre que eu faço estes trabalhos no campo, eu nunca estou sozinho, estou sempre com equipas magníficas de pessoas e todo o trabalho que eu faço é graças a estas equipas magníficas que estão comigo a tentar perceber a importância dos morcegos e como conservar os morcegos nestas áreas do mundo, em Portugal e por aí fora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Diogo. Nós é que agradecemos, de facto foi bastante interessante. O tema é bastante apelativo e interessante e de facto foi algo muito útil e curioso.